operando o método Oliver Velez como um profissional, de uma forma bem didática. Eu vou mostrar para vocês aqui como identificar padrões que muitas vezes passam batido da maioria dos traders, e vocês podem obter gains sensacionais utilizando dessa leitura de mercado, dessa visão de mercado que eu vou passar para vocês nesse vídeo hoje. Um vídeo extremamente didático e importante para todos os traders, sejam eles iniciantes ou também profissionais. Então deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo, sempre muito importante aí os seus comentários, eu respondo todos os comentários. Convido a todos a participarem aqui da Masterclass. Tá? Todos os dias, de 8h50 a meio-dia, eu mostro ao vivo, com pregão ao vivo, os setups que estão acontecendo, as entradas, os stops, a condução do trade e muito mais. As apostilas já estão incluídas no plano semestral, você pode comprar as apostilas também separadamente, as maiores apostilas de day trade aí do país, maiores e mais completas. Muito bem, então vamos lá. Como então desvendar certos panoramas de mercado, como ler momentos do mercado? Eu coloquei o Bitcoin aqui, que agora está cada vez mais interessante de operar pela B3, porque nós podemos operar em mini contratos. Então, se o pessoal reclamava aí da alta alavancagem, né, que tinha qualquer coisa, você já tinha uma perda grande aí, agora você pode operar com mini contratos de Bitcoin. Então, está bem interessante. Muito bem, aqui normalmente, veja bem, o pessoal no geral tem muito medo de operar quando nós estamos assim congestionados. Tá? Mas você tem uns detalhes que você pode obter na congestão como um profissional, você pode entender dessa congestão como profissional, que vão te ajudar a desvendar, saber para onde o mercado vai. Um detalhe muito importante aqui é esse surgimento de poder das duplas. Então eu vou anular aqui para vocês aqui, ó, o gráfico pronto, para não deixar muito o gráfico pronto, vou mostrar para vocês aqui, ó, como que está essa situação. Isso aqui é um poder das duplas? Sim, todo mundo conhece pela apostila. Isso aqui é um poder das duplas, tá? E ele está numa localização interessante demais, ele está perto da 20, tá? Ele está numa congestão, mas o poder das duplas é um setup interessante para trabalhar o rompimento da congestão, né? Então o que acontece? É uma entrada aqui? Sim, definitivamente é uma entrada aqui. Pode parecer feio essa congestão aqui, e é mesmo, porém com o surgimento do poder das duplas ela fica interessante, tá? Agora, o que você deve analisar? Você deve analisar também o contexto geral do mercado, como esse poder das duplas está ali. Ele está afastado da 200, muito afastado da 200, você quase não vê a 200, eu vou ter que tirar o gráfico aqui de parâmetro para ver onde está a 200, quer dizer, se você ir na apostila, se for na apostila aqui, tá, você vai ver que localizações muito longe da M200 de compra, elas são mais, menos, menos. O que significa esse mais, menos, menos? Significa que ainda tem poder comprador, mas já tem muito poder de contra-tendência, tem muito poder vendedor. Perfeito? Então o que acontece? Esse poder das duplas é interessante? Sim, é interessante que está saindo de uma congestão. Porém, ele está muito distante da M200. Então é um trade válido, ok? É um trade válido, mas você não pode empregar lotes grandes demais nesse trade aqui, que ele não aciona nesse, mas aciona nesse. Então está valendo, certo? E outra coisa, o que acontece? Você acha com esse afastamento da M200, tá? Com esse espaço, né? Esse level of space, como o Oliver fala, né? Esse nível de espaço, ó. O que é um nível de espaço? A distância da 20 para 200. Você acha que esse wide, né? Aqui nós temos um wide space, um espaço largo, né? Grande, largo. Vocês acham que ele tem condições de ir muito ainda para cima? Não, a resposta é não. Então, duas coisas importantes. Você não consegue aqui operar muito pesado, tá? Não é interessante você operar muito pesado, tá? E outra coisa, é interessante também você sair com 75% da sua mão ou até mesmo total no 1 para 1. 1 para 1 dá mais ou menos aqui, certo? Você vê que muito difícil ele ir mais do que 1 para 1. O stop está aqui, ó, certo? Mas mesmo assim você consegue um gain. E você tendo essa condição do 1 para 1, muitas vezes você já sai total no 1 para 1 e pega total. Pega o trade total.
Perfeito? Pega o trade total. Muito bem. Aí nós podemos continuar, né? Aí você fala assim, pô, tá muito longe da 200 e deve descer. Existe sim a possibilidade do wide space descer. Muitas pessoas, por exemplo, tá, elas tendem a talvez vender aqui nesse candle de TT. Esse candle de TT, na verdade, ele nem está muito mal localizado, não. Ele está abaixo da 20. Tá? Algumas pessoas, inclusive, poderiam chamar esses dois candles de poder das duplas também, embora esse seja pequenininho. Tem muitas pessoas que vão considerar essa situação como um poder das duplas. Só que o que acontece? Na hora que você vai colocar esse stop, tá? Esse stop ele está um pouco grande demais, tá? Para a volatilidade do momento do mercado. Isso é uma leitura do mercado, uma leitura profissional. Então, na hora que você pensa em entrar aqui e olha esse stop que está nessa barra, você observa que essa barra aqui, ela vale por 3 barras. A volatilidade desse ativo nesse momento, ela está baixa. Então, o que acontece? O risco que você está correndo aqui é alto, tá? Porque essa barra, ela significa 3 barras anteriores. Tá? Se você colocar o valor dela aqui, inclusive, não é um valor alto. Não é um valor alto. Porém, é um valor alto para a volatilidade do momento. Quando nós temos um valor alto para a volatilidade do momento, não é interessante, porque a continuidade pode ser pequena, porque a volatilidade está baixa. Então não é interessante você apostar na venda aqui. Perfeito? Olha que detalhe interessante. Bom, segue o baile. O profissional não vende aqui, mesmo estando distante da 200. Aí o que acontece? Você percebe que ele continua a querer subir, ok? Ele continua a querer subir. Aí você pensa assim, bom, você falou do poder das duplas aqui, né? Não era para operar pesado. Sim. E agora eu tenho um outro setup. Qual o setup que eu tenho aqui? Eu tenho uma NRB. Então aqui eu tinha o poder das duplas. Ok? Das duplas. E aqui eu tenho uma NRB. Observe que poder das duplas, e aqui eu tenho uma NRB. Observe que se eu entrar aqui, eu estou inclusive entrando superior ao poder das duplas. Quer dizer, se aqui estava afastado da 200, essa NRB ainda é mais afastada da M200. Quer dizer, o patamar dela, embora que, tudo bem, ela vai subindo aqui, o patamar dela, ela subiu, né, um pouco. Se ela subiu um pouco, nós podemos dizer então que é o patamar, se não está mais alto do que esse, porque a M200 subiu, está no mesmo patamar, certo? Então assim, continua um wide space aqui para baixo, perfeito? Continua um wide space aqui para baixo, né? Aí o que acontece? Como que você vai entrar aqui com a mesma mão do poder das duplas, mais cauteloso do que aqui, porque o wide space continua? Não. Aqui tem um detalhe, certo? Aqui você congestionou para subir, tudo bem, maravilha. Ele tentou cair pelo causa do wide space. Na hora que ele tenta e nega, ele ganha força novamente. É como se fosse uma onda. Ele está tentando subir, tá? E sofre uma onda de queda. E ele está longe da 200. Porém, ele confirma definitivamente que quer subir aqui. Ele faz de novo uma virada, tá? Esse é mais poderoso do que esse, mesmo estando distante, no mesmo patamar de distância, por exemplo, da M200. Essa NRB é extremamente poderosa, tá? Porque ele falhou em cair. As falhas, sempre entenda isso. Isso é coisa de profissional. Vou colocar da seguinte forma: a frustração de um movimento, ela tende
a fazer um grande movimento devido à frustração dele. Isso, os profissionais atuam muito nisso, na frustração do movimento. Então, na hora que você tem a possibilidade de queda, todo mundo está esperando essa queda, porque a 200 está lá embaixo, e ele frustra esse movimento, ela é extremamente mais poderosa. Isso aqui é muito mais poderoso do que uma acumulação em cima. É muito mais poderoso a frustração de um movimento, de tentativa de queda, do que uma acumulação. Poucas pessoas sabem disso, certo? E você observe que essa NRB, ela acaba explodindo. Se você entrar aqui, você consegue um trade até 3-1 se você quiser, né? Incrível a força desse trade. Até 3-1 se você consegue, porque o stop é aqui, ó, abaixo da 20, né? O stop é bem localizado, o stop fica aqui abaixo da 20. 3-1 você consegue se você quiser. Então você consegue operar o Bitcoin aí até 2 horas, que é o que aconteceu, né? De uma forma extremamente interessante aqui, tá? Mesmo parecendo que está ruim, um profissional consegue tirar bastante dinheiro nessa situação, ok? Nessa situação. Agora, vamos lá, vamos observar um detalhe, ó. Será que nós temos uma outra situação como essa? Será que nós temos uma outra situação como essa? Olha, aqui ele fez uma queda forte até. E ele faz um movimento que bate nos 50%. Ele tenta fazer um zigue-zague descendente para cair novamente. Mas olha o que ele faz, ó. Ele tenta, frustra novamente, ó. Isso aqui está começando a frustrar toda a ideia compradora, a ideia vendedora. Ó. Todo mundo que está tentando vender aqui de alguma forma, ele começa a se frustrar quando ele aparece, tipo uma Martin aqui, não é exatamente uma Martin, quando aparece esses candles compradores aqui para subir mais, ou seja, esse movimento está frustrando toda a expectativa de queda para o ativo, e o ativo novamente tem uma onda finalzinha, né, lá no final do pregão, uma onda finalzinha de alta, quase chegando novamente ao topo. É dessa forma que os profissionais conseguem tirar muito dinheiro do mercado, lendo o mercado de alguma uma forma que muitas vezes não é vista em lugar algum aí, na explicação para vocês. E eu estou deixando aí no YouTube essa explicação de como os profissionais conseguem tirar dinheiro do mercado, mesmo parecendo que às vezes aquele ativo não está bom. Principalmente a gente lidar com um ativo, lidando, né, com um ativo super técnico como o Bitcoin. O Bitcoin é um ativo realmente aí, agora principalmente que ele está com os mini contratos, né, é um ativo sensacional para você operar e obter os gains aí que você almeja. Então deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo, vai ser muito importante o seu compartilhamento. Convido a todos novamente a participar da Masterclass, a mentoria está aí, tá? Mentoria, nós temos uma turma especial aí em julho. Então, se você tem tempo nas suas férias, convido você a fazer a mentoria com todos esses detalhes, né? Apostilas incluídas, eu explico tudo da questão da localização e muito mais. Então deixa o like no vídeo e é isso aí, mais vídeos virão. Um abraço a todos, show!